Boa noite, companheiros. Nós estamos quase começando. Se alguém pudesse colocar um comentário para ver se está tudo bem, se a transmissão está bem. Alguém poderia colocar um comentário para ver se nós podemos começar? Se a transmissão está bem. Estamos esperando alguém colocar um comentário para a gente poder começar. Para ver se está bem a transmissão. Estamos quase começando a nossa palestra. E se alguém pudesse colocar um comentário para a gente saber se está bem. Alô? Amiga, é só para saber se nós estamos live. Você tá live aí? Ah, ué, o que tá acontecendo? Tô, tô no site do Ceará e já coloquei já tudo. Deixa eu tentar de novo então. Tá tudo certinho aqui. Tá stream. Tá Grupo Ceará, isso live now. Oh my god. Hum, ok, já sei o que foi. Já descobri já. É não, porque tava só pra mim. Sabe, only, não tava pro público. É, egoísta, né? Eu acho que agora vai. Ok, ok. Ok, tchau. Ok, gente, então nós vamos então começando o nosso estudo da noite. Ah, vamos ver aqui se nós estamos live aqui. Eu tô olhando aqui no meu celular aqui, ok, tá ótimo. Estamos agora, beleza. Antes, ok. Então nós vamos começar. Primeiro, antes de começar, nós sempre fazemos uma prece, né, para a gente poder conectar os nossos corações com os bons espíritos que sempre estão a nos intuir, a nos envolver em muita paz, em muito amor, pedindo a eles, esses benfeitores da vida maior, que nesse momento possa envolver nosso coração, o nosso íntimo, para que nós possamos sintonizar com a espiritualidade maior.
Abraça-nos, benfeitores da luz, hoje e agora e para todo sempre. E hoje nós iremos estar conversando com os irmãos sobre a terapia da oração. Esse é um tema que nós buscamos esse tema no livro da Joana de Ângeles, Momentos Enriquecedores. É um livro bem pequeno e fácil de ler, que nós podemos ler ele em um dia, de 2 horas. Bem fácil de ler o livro, chama Momentos Enriquecedores. E nesse livro ela vai trazer essa temática, a terapia da oração. E nós estamos vivendo momentos muito delicados, momentos que poderíamos classificar, momentos desafiadores. Alguns irmãos estão dizendo que são momentos tristes, momentos difíceis, momentos de muito sofrimento, de muita dor. Nós poderíamos classificá-lo também de momento desafiador, momento para nós podemos fazer meditações profundas em torno do que a vida está querendo trazer para a gente nesse momento. O que acontece, meus irmãos? Toda vez que nós estamos numa condição acomodada, numa condição que poderíamos chamar de zona de conforto, aquela condição que nós ficamos tranquilos, que nós estamos tranquilos, que não nos surgem dificuldades, aquelas dificuldades que nós chamamos problemas, nós estamos bem. Nos surgiu a dificuldade, nós estamos bem na nossa zona de conforto, tudo tranquilo, estamos na nossa rotina, vamos trabalhar, chegamos do trabalho, vamos para a nossa casa, vamos dormir, vamos fazer as nossas refeições que fazemos, vamos visitar amigos, vamos para os clubes, assistir nossa televisão, assistir nosso futebol, nosso basquete, vamos assistir as nossas novelas, os nossos programas que gostamos. É a rotina que todos nós temos. E essa rotina, às vezes, nos causa uma estabilidade ou uma acomodação, não seria estabilidade, uma acomodação. E nós ficamos acomodados nessa situação. Eis que a vida, como sempre está a nos convidar a dar saltos em busca da evolução, a vida nos propõe desafios, que nós chamamos muitas vezes de dificuldades, problemas. E nesse momento que nós estamos passando, todos nós estamos sendo convidados a fazer uma análise profunda para nós podermos identificar onde que nós devemos trabalhar. Mas, diante dessa situação que está acontecendo, onde que a vida está mostrando-nos onde que nós devemos trabalhar mais? Será que nós estamos muito acomodados na área espiritual? Será que nós estamos muito acomodados na área da reforma íntima? Será que nós estamos muito acomodados na área do trabalho, no bem, na dedicação no bem? Será que nós estamos muito acomodados com o nosso desempenho intelectual, em busca de coisas intelectuais, que nos fazem crescer também as coisas intelectuais, as leituras edificantes? Onde que está o nosso ponto? Onde que nós devemos analisar e trabalhar? Nesse momento que nós estamos vivendo, um momento que agora nós temos tempo para podermos fazer meditações em torno de nós mesmos.
Agora nós temos muito tempo para podermos fazer análise profundas em torno de nós, em torno da nossa vida aqui na Terra. Quando parece que nós estávamos estáveis, estávamos com a vida estável, e de repente chegou essa pandemia, chegou esse vírus, nos convidando para podermos rever alguns valores que nós não estávamos vendo antes. Os valores do espírito. Os valores imperecíveis. Os valores que irão conosco para o outro lado da vida. Os valores que passam conosco para o outro lado da vida. Quantos de nós nessa posição, às vezes, da zona de conforto, nós esquecemos dessa busca espiritual? Nós esquecemos da causa por que nós estamos aqui na Terra. De onde que nós viemos? Quem nós somos? Por que estamos aqui? Então nós acomodamos muitas vezes. Ficamos acomodados achando que a Terra é o nosso lugar. Ficamos acomodados achando que aquilo que nós temos de material já é o tesouro que nós obtemos. O tesouro que nós precisamos para a nossa felicidade, para a nossa plenitude, para a nossa felicidade real. E pouco a pouco, nós vamos entendendo diante dessa situação que esses valores que nós antes estávamos buscando de forma mais eficaz, esses valores agora parece que perderam o valor real. Agora nós estamos em casa. Por mais dinheiro que nós tenhamos, nós não podemos ir num restaurante que nós tanto gostávamos de ir. Agora, por mais dinheiro que o homem mais rico, o homem bilionário, ele ainda não tem a vacina para esse vírus. Com todo o dinheiro que o Bill Gates tem, os bilhões que o Bill Gates tem, ele não tem a vacina para esse vírus. Esse vírus, essa situação, nos veio trazer reflexões profundas. Por que nós estamos aqui na Terra? Quais são os valores reais do espírito imortal? Quais são esses valores reais? O que acontece, meus amigos, meus irmãos, do outro lado da tela, é que como nós ainda, todos nós, inclusive eu, como todos nós pensamos que a nossa vida é a vida aqui da Terra, esses acontecimentos nos abalam. E nos abalam muito. E que é normal. No estágio que nós estamos, nós somos espíritos ainda imperfeitos, nós somos espíritos ainda em processo de evolução, nós somos espíritos ainda navegando ainda, buscando ainda a maturidade espiritual. Encontrar com essa maturidade espiritual de entender a vida, de entender o sofrimento, de entender a dor, de entender o chamado da dor, para nós podermos encontrar com o amor e assim com a evolução. E assim com o nosso Cristo, o amado Jesus. Então, nesse momento, parece que tirou o chão dos nossos pés. Parece que nós estamos sem o chão nos nossos pés. A base foi tirada da nossa casa. É o que Jesus fala, que aquele homem que fez a casa na areia e veio a tempestade e arrancou a casa porque não tinha base. É assim que acontece muitas vezes com o homem na terra, com os homens na terra. Vão construir a casa no terreno arenoso. E vem as tempestades e derruba. Um sopro de um furacão derruba.
A nível espiritual é do mesmo jeito. A nível íntimo é do mesmo jeito. Essa tempestade chegou e muitos na terra estavam construindo a casa no terreno arenoso. Muitos estavam construindo a casa na areia. E como não tem sustentáculo, como não tem base, a casa vai cair fácil. Quantos de nós, nesses momentos difíceis que nós estamos passando, ainda, não terminou ainda, e que nós às vezes ficamos um pouquinho desesperados, um pouquinho sem esperança. A esperança se esvai do nosso coração. Mesmo conhecendo a doutrina espírita, mesmo sabendo da doutrina espírita, mesmo sabendo dos conhecimentos profundos da doutrina espírita, ainda é difícil para nós segurarmos e falarmos para nós mesmos: eu acredito nisso tudo, eu tenho fé que isso vai passar, eu tenho fé que isso que eu estou vivendo agora é um momento passageiro, é um momento de aprendizado. Não acontece muitas vezes conosco. Muitas vezes nós entramos no desespero. O desespero toma conta do nosso coração. E nesse momento, que é natural, meus irmãos, é natural nós ficarmos preocupados, nós ficarmos ansiosos. É natural. É natural nós ficarmos com medo. Tudo isso é natural em nós, espíritos imortais, em espíritos inferiores. Mas não é normal nós cultivarmos esses sentimentos dentro de nós. É por isso que nessa noite nós trouxemos essa mensagem da Joana de Ângeles para nos ajudar a dar força para nós podermos entender e aceitar e resignar. Entender, aceitar e resignar. Resignar diante dessa situação não é fácil, é desafiador. Muitas pessoas estão perdendo o trabalho, muitas pessoas não têm dinheiro para pagar o aluguel, muitas pessoas estão doentes com a enfermidade, muitas pessoas não têm acesso hoje nos templos religiosos, no centro espírita. É claro que isso causa em nós pânico. E hoje, e nessa noite, nós iremos trabalhar isso. A terapia para tudo isso, Joana de Ângeles vai colocar: a oração. A oração é a terapia para todos os momentos difíceis. Em outro livro, ela fala que quando você tentar de tudo, e não dá certo, ore. Busque a oração. Deveria ser ao contrário. Deveríamos buscar a oração primeiro e depois tentar todas as coisas. Mas nós fazemos o contrário. Nós tentamos tudo primeiro para depois fazermos o movimento da oração. O movimento de abrir a boca da alma para nós podermos conectar o coração com Deus. E aí ela começa falando algo interessante. Agora, ela fala no seu livro: alguns irmãos que estão no celular podem ler junto comigo também. Vai aparecer na tela para vocês a leitura do livro. É o livro, novamente, para quem está chegando agora, Momentos Enriquecedores, da Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. É um livro pequeno, fácil de ler, muito fácil de ler, gente. Para quem não gosta de muita leitura, livros grossos, esse livro é ideal para podermos meditar, para podermos ler, principalmente à noite, antes de dormir, ou então de manhã, quando acordar. Então ela começa falando algo interessante. Ela fala: a oração
é o instrumento pelo qual a criatura fala a Deus. E a inspiração lhe chega na condição de divina resposta. Oh my God! Oh meu Deus, que coisa mais linda essa! A oração é o instrumento pela qual a criatura fala com Deus. E a inspiração lhe chega na condição de divina resposta. Meus irmãos, nós sabemos, nós espíritas, conhecedores que conhecemos a doutrina espírita, sabemos que ainda nós, espíritos inferiores, não temos a capacidade de falar diretamente com Deus. Essa capacidade de falar diretamente com Deus, nós sabemos que é só para os espíritos puros, como Jesus Cristo. Eles conseguem falar com Deus. Eles conseguem ter esse diálogo direto com Deus. Nós, espíritos ainda inferiores, como acontece o processo? Nós oramos e essa prece ela é atendida pelos espíritos iluminados que estão diretamente ligados conosco ou não. Para nós podermos entender melhor o que nós estamos falando, se os amigos puderem buscar no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, o 2º capítulo, vai falar da prece refratada. Lá os espíritos vão explicar o que é uma prece refratada. Lá eles vão dizer que a prece refratada é aquela prece que a criatura humana ora, nós oramos para um determinado espírito. Aquele espírito não está em condição de atender-nos, então outro espírito vem nos atender. Mas para que esse outro espírito venha nos atender, essa prece ela tem que ser sincera, ela tem que ser quando sai do coração. Lá nesse capítulo 2, os espíritos vão trazer um caso de uma menina, uma moça, ela passando por dificuldades tremendas aqui na Terra. Então ela, diante do seu sofrimento, diante da sua dor, ela busca a oração sincera. Ela busca a oração com fervor e busca a mãezinha que tinha desencarnado. Mas só que a mãezinha no mundo espiritual ainda não estava preparada para ajudá-la. Então o que acontece? Essa prece ficou perdida? Não ficou perdida. Essa prece foi ouvida pelas mentes superiores. As mentes superiores, ouvindo-a, veio assisti-la. É assim que acontece. Nós oramos, pedimos a Deus, e Deus nos ajuda nesse momento, Senhor, Pai, Criador. Nesse momento, as entidades iluminadas que estão ao redor estão prontas para nos ajudar. Então nós oramos. Olha que interessante. Nós oramos. E na nossa oração, a oração é composta de... Nós vamos... Primeiro, vamos agradecer pelo que temos. Vamos depois pedir. É assim que a gente faz? A gente faz ao contrário. Primeiro nós vamos pedir para depois agradecer. Ou primeiro nós vamos pedir e esquecer de agradecer a Deus. Eu nem digo quando
Quando nós louvamos a Deus, estamos reconhecendo a grandeza desse Deus. Quando agradecemos, nós estamos agradecendo por tudo que Ele tem nos dado. E aí no meio tem o pedir. O pedir é que é a grande coisa. O que nós pedimos a Deus? Porque pelo que o Espírito está falando aqui, a oração é o instrumento pelo qual a criatura fala com Deus e a inspiração lhe chega em condição de resposta divina. Nós pedimos a Deus algo, oramos a Deus e pedimos algo, a resposta vem em forma de inspiração. Mas o que acontece? Às vezes, a resposta não é a resposta que nós queremos. Nós estamos pedindo A e vem resposta B, porque nós ainda não estamos preparados para receber A. Nós oramos e pedimos, Senhor me ajude, eu quero um carro novo. Eu não posso ficar mais sem carro, eu preciso de um carro novo. Eu tenho um carro 2018, eu quero um carro 2020. E oramos. Será que essas orações são atendidas? Será que os Espíritos ouvem essas orações? Diríamos que essas orações não passam nem do teto da nossa casa. Porque não são orações sinceras. Porque essas orações não estão buscando as coisas reais. Então você está dizendo, Manuel, que nós não temos que orar para obter as coisas materiais? Não, não é isso que eu estou falando. Nós temos que orar sim. Temos que orar para obter as coisas. Eu estou trabalhando firmemente, quero comprar uma casa, então eu vou orar a Deus, Senhor, me ajude para me comprar a minha casa. Mas se eu tenho a minha casa, aí eu quero uma casa, eu tenho minha casa com 3 quartos, não, essa aqui não tá boa não, eu quero uma casa com 5 quartos, com 3 banheiros, umas 2 garagens, e aí eu começo a orar a Deus por isso. Será que nós estamos necessitando mesmo disso? Ou será que isso não é um supérfluo pra gente? Então são essas coisas que a gente tem que analisar no que nós estamos pedindo para Deus. Todo pedido a Deus, todo pedido nas orações vão ser atendidos, meus irmãos. Todo pedido. Quer ver um exemplo? Nós pedimos, por exemplo, Senhor, eu quero trabalhar a paciência. Quero trabalhar a paciência. O que Deus faz? Deus manda um espírito de porco, uma pessoa difícil para conviver contigo. Aí você fala, mas por que Deus me mandou essa criatura na minha vida? Mas você pediu. Você pediu para desenvolver a paciência. E como é que você vai desenvolver a paciência com uma pessoa com Chico Xavier? Com Madre Teresa de Calcutá? Não. Você vai desenvolver a paciência com uma pessoa difícil, com uma pessoa que exige muito sacrifício para estar junto. Para estar junto. Aí nós perguntamos, meu Deus, eu estou pedindo e as coisas não acontecem. Eu oro e a resposta não vem. Por que a resposta não vem? Porque nós não estamos ouvindo. Nós não estamos silenciando o íntimo para poder ouvir a resposta, a inspiração. O que Deus quer falar comigo? O que a espiritualidade maior quer falar comigo nesse momento? Por exemplo, passando por desafios na vida, desafios no lar, desafios na família, que todos nós passamos. É normal esses desafios. E muitas vezes surgem as questões, as perguntas. Deixo lá, divorcio. E nós oramos. A inspiração vem para nós. Só que muitas vezes essa não é a mensagem que nós queremos. A inspiração que vem. Os bons espíritos vêm e nos inspiram.
Acalma um pouco mais, meu filho, a minha filha. Espera um pouco mais e não toma a decisão agora. Assim, a resposta vem. Mas ouvir a resposta, esse aqui é o grande desafio nosso. Sabermos ouvir a resposta. Então a Joana adiante continua. A oração sincera, feita de entrega íntima a Deus, desenvolve a percepção de realidades normalmente não detectadas, que fazem parte do mundo extrafísico. Quando nós começamos a fazer essas orações sinceras, o que é uma oração sincera? É aquela oração que tem muitas palavras bonitas? Não. A oração sincera é aquela oração que sai do imo, aquela oração que sai do íntimo, aquela oração que nós abrimos a boca da alma e as palavras saem. Às vezes, não precisam de palavras. O pensamento sai. A oração sincera é aquela que nós fazemos e nós sentimos a nossa conexão com a espiritualidade superior. Nós sentimos o envolvimento espiritual. Nós sentimos que nós não estamos sozinhos naquele momento. Nós sentimos que forças do mundo extrafísico está ali conosco. Quantas vezes agora, nesse momento que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, nós não estamos frequentando o centro, mas quantas vezes nas nossas orações nós sentimos as mãos abençoadas dos Espíritos passar sobre nós, sobre a nossa cabeça, sobre o nosso peito, no momento da oração. Nós oramos e pensamos, amigos espirituais, nesse momento, envolva-nos num passe, dá-nos um passe, aplica-nos um passe nesse momento. E essa oração sincera atrai. A oração sincera é uma invocação. Nós evocamos um espírito. Evocamos um espírito superior para próximo de nós, quando a oração é sincera. No livro Missionários da Luz, no capítulo 6, o capítulo que fala sobre a oração, vai falar que nessa casa, vivia uma senhora que fazia orações todos os dias, orações sinceras. Ela era uma cristã sincera, mas ela tinha um marido que estava um pouco desviado, um marido que era muito desequilibrado, principalmente na área sexual. O marido buscava aventuras fora, tinha conexões espirituais muito inferiores. Espíritos inferiores vampirizavam as suas energias. Mas quando o nosso irmão desequilibrado, chegava à porta da casa, as entidades que acompanhavam esse nosso irmão encarnado, as entidades vampiras não adentravam o lar da companheira. E André Luiz, vendo aquilo, disse, o que está acontecendo? E o mentor espiritual disse, André, você não sabe que a prece cria fronteiras vibratórias? A prece cria fronteiras vibratórias. Ou seja, o lar que se ora sinceramente, entidades brincalhonas, entidades perversas não adentram o lar de quem ora sinceramente. Os espíritos vão dizer, meus irmãos, os espíritos seguem dizendo nesse capítulo, no capítulo 6, que as entidades ficavam à porta da casa da senhora. Elas não adentravam lá. Então o que acontecia? Quando o André Luiz adentrou o lar, ele disse que o lar parecia um ninho
de paz. As paredes estavam envolvidas com a energia da oração daquela mulher. Os cantos, os móveis da casa estavam envolvidos com a vibração da oração daquela mulher. Está no livro, no capítulo 6 do Missionários da Luz. Para quem quer estudar mais. Dizendo, meus irmãos, no valor da prece sincera. A prece sincera nos faz conectar o coração e a mente com as entidades iluminadas, com as entidades de luz. Essa entrega íntima a Deus, como a Joana Dias fala. Essa entrega íntima à espiritualidade superior na prece sincera. A prece sincera, meus irmãos, a prece sincera, ela faz com que as entidades que nós chamamos obsessores afastam de nós. A Sueli Caldas-Schutter, no seu livro Obsessão e Desobsessão, vai falar da eficácia da prece no processo desobsessivo. Ela vai falar como que é importante que o obsediado, o obsedado, ou a pessoa que está sendo obsediada, ore para poder quebrar a conexão com as entidades inferiores e sintonizar com as entidades superiores, com as entidades de luz, com os amigos espirituais que nós chamamos. Percebam bem, meus irmãos, quando nós chegamos no centro espírita e nós fazemos a oração, nós chegamos às vezes no centro espírita um pouco tristonhos, chegamos no centro espírita às vezes bem cabisbaixos, e de repente nós sentimos aquela vibração nos envolver. Nós fazemos aquela prece sincera. Nós sentimos que aquela prece, ela vai adentrando o nosso coração, o nosso íntimo, vai tomando conta de nós. E de repente nós estamos aliviados daquela dor que nós estávamos ao chegar ao centro. Aquelas decisões que nós estávamos prestes a tomar. É agora, eu vou deixar esse trabalho, eu já não aguento mais esse trabalho, é muita coisa naquele trabalho, e de repente nós somos banhados com essa prece. Fazemos a prece sincera e as mentes superiores aproximam de nós e nos diz: acalma-te, acalma. Então, meus irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo agora, nesses momentos desafiadores que nós estamos vivendo agora, nós temos que conectar o coração com as entidades iluminadas. Nós temos que conectar nossa mente com as entidades iluminadas. Por que nós estamos falando isso? Porque o que nós estamos vendo é a maioria das pessoas se conectando com as mensagens negativas que nós estamos recebendo nas internets. As mensagens negativas que nós estamos recebendo no Facebook, que estamos recebendo no Instagram, que estamos recebendo no Twitter. Essas mensagens negativas vão impregnando o nosso psiquismo e nós passamos a tomar partido. Nós passamos a ir para aquele lado de fulano, aquele lado de ciclano. Ciclano pensa assim, então eu vou para aquele lado. E nós ficamos vendo as notícias todo dia, morreu fulano, morreu 10, morreu 15, morreu isso, aquilo outro. Meu Deus, agora eu vou ser o próximo. E nós nunca paramos para fazer a oração. O momento de silenciar o íntimo. Silenciar a mente para nós podermos ouvir as entidades iluminadas. Buscarmos um ambiente saudável, um ambiente onde nós possamos conectar o nosso coração com as entidades de luz. Essas entidades de luz são elas que irão nos ajudar nesses momentos desafiadores que nós estamos vivendo, meus irmãos. Quando surgiu o desânimo, quando surgiu o pessimismo na nossa mente, quando surgiu a falta de esperança, quando surgiu a ansiedade, o pessimismo, a falta de fé.
Quando alçamos o pensamento mais alto, essas entidades vão nos ajudando a reequilibrar o pensamento. Olha como é que a Joana de Anjos fala agora. O psiquismo que ora consegue resistência no campo de energia que converte em força de manutenção dos equipamentos nervosos funcionais da mente e do corpo. Olha que interessante, gente. O psiquismo que ora consegue resistência, consegue força para manter a energia íntima, para manter a energia positiva em ação. E aquilo que está fora não consegue nos atingir. Aquilo que está fora, nós conseguimos controlar aquilo que vem de fora. Quando nós não conseguimos controlar aquilo que vem de fora, aquilo que vem de fora controla o nosso íntimo, é o que está acontecendo agora. As notícias que vêm de fora tomam conta do nosso íntimo e nós permitimos que essas notícias controlem o nosso íntimo. E não pode ser assim. Nós é que temos que controlar o que vem de fora. Nós é que temos que controlar a nossa mente. Nós é que temos que filtrar o que vem de fora, o que está adentrando na nossa mente, no nosso psiquismo. E ela fala que é o psiquismo que ora consegue resistência no campo de energia. Nós conseguimos resistência para mantermos equilibrados, manter-nos em paz. Esse que é o grande desafio nosso nesse momento. Manter a paz. Manter o equilíbrio emocional. Manter a estabilidade emocional. É muito complicado agora, nesse momento que nós estamos vivendo. E aí, Joana de Anjos vai falar algo interessante agora em relação a isso, da estabilidade emocional. Olha como que ela diz. A oração induz e produz estabilidade emocional, geradora de saúde integral. Meus irmãos, isso é tão interessante, a saúde integral. Nesses momentos que nós estamos vivendo do vírus, que muitas pessoas estão com medo. E aí nós pegamos algo interessante aqui do Emmanuel, primeiro da Joana de Ângeles. Olha como que a Joana de Ângeles fala em relação à saúde. Olha como o pensamento ele age sobre a nossa saúde. Olha como é que ela fala. O pensamento desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano, percorrendo todas as células, particularmente a célula do sistema nervoso simpático, que mantém perfeito intercâmbio com o do imunológico. Olha que interessante, meus irmãos. Ela fala que quando nós pensamos, o nosso pensamento percorre todas as células do nosso sistema nervoso e desemboca ou vai parar no nosso sistema imunológico. E hoje há uma área da ciência, da medicina, a psiconeuroendócrino-imunologia. Ela vem dizer o poder do pensamento na saúde ou na doença. Hoje, os oncologistas vão dizer que os maiores causadores de câncer são emoções negativas, sentimentos negativos, pensamentos pessimistas. Causa enfermidade, cria tumores em nós. Quando pensamos negativo, a energia que envolve o nosso pensamento, ela atinge as nossas células, principalmente o sistema imunológico, e nós ficamos suscetíveis a doenças. Então, quanto mais medo, quanto mais ansiedade nós sentimos diante dessa situação que nós estamos vivendo, nós ficamos vulneráveis a doenças. Quanto mais fé, quanto mais oração,
quanto mais otimismo, quanto mais pensamento otimista nós temos, mais saudável nós ficamos. E ficamos imunes às enfermidades. Que fantástico, gente, isso. E agora, Emmanuel vai falar no livro Pensamento e Vida. Olha como é que ele fala no livro Pensamento e Vida. Interessante isso aqui, meus irmãos. É outro livro que eu indico para os senhores que leiam. É um livro fantástico. Pensamento e Vida, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo agora. Esse livro é fantástico para nós podermos meditar. Ele vai falar sobre o pensamento, ele vai falar sobre a doença, sobre a enfermidade, como que a enfermidade surge em nós, como o pensamento cria enfermidades em nós. Fantástico livro. E olha como ele vai falar muito bem agora, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. A cólera e o desespero, a crueldade, a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonias que, qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Olha o que ele fala: cólera, desespero, a crueldade, a intemperança. O que faz? Tudo isso criam zonas mórbidas e o que acontece? Causa uma distonia celular e nós ficamos suscetíveis a doenças, a enfermidades. Vou falar novamente: cólera, desespero, crueldade, intemperança. Tudo isso causa enfermidade em nós. Tudo isso faz com que o nosso sistema imunológico ele fique baixo. O nosso sistema imunológico não crie defesa suficiente para podermos defender contra as enfermidades. Enquanto que a Joana de Anjos agora vai falar, a oração induz a paz e produz estabilidade emocional geradora de saúde integral. Olha que interessante. O que ela diz? Quando nós oramos sinceramente, nós criamos um clima de paz dentro de nós. E esse clima de paz, ele traz uma estabilidade emocional. O que é estabilidade emocional? Eu controlo a ansiedade, eu controlo as preocupações do dia, eu estou em controle das minhas emoções. Eu ainda sinto a ansiedade. Sentir ansiedade é normal. Nós sermos ansiosos ou um ansioso crônico, aí não é normal. Nós estamos num lugar esperando alguém e aí de repente vem aquele clima de ansiedade, é normal. É normal. Mas nós a todo momento ficamos ansioso por tudo, será que eu vou ficar doente? Será que isso vai acontecer? Será que vai acontecer comigo? Será que vai acontecer comigo? Será que vai acontecer comigo? Nós ficarmos preocupados com as situações financeiras, ficarmos preocupados com a nossa saúde, é natural. Mas quando isso é em demasia, passa de ser natural. Não é mais normal. E isso adoece a gente. E aí ela fala que quando nós oramos, a oração nos faz conectar com as mentes superiores, as mentes saudáveis, as mentes que instruem-nos, as mentes que mandam pensamentos salutares, pensamentos de equilíbrio, pensamentos que nos induzem à paz. Oramos e produz automaticamente a estabilidade emocional. Estabilidade emocional que gera saúde integral. Saúde integral. Essa saúde que nós todos estamos buscando, a saúde do espírito e do corpo. Porque não basta só curar o corpo e deixar o espírito enfermo, nós espíritos enfermos, o corpo vai
enfermar de novo. A saúde integral é aquela saúde do espírito e do corpo juntos. O espírito se curando e automaticamente o corpo também vai recebendo o impacto da cura do espírito. E cura espiritual é isso. A cura espiritual é trazer paz para o íntimo. Quanto mais paz você tem, mais cura acontece em ti. Joana de Anjos já fala algo interessante, que existe em nós um médico interno. Um médico interno. E eu ficava pensando, que médico interno é esse? O médico interno somos nós mesmos. A autocura, a cura, ela parte de dentro para fora. A cura não parte de fora para dentro. A cura é sempre de dentro para fora. E ela começa com uma oração sincera. Um movimento de orar. Um movimento de sairmos da terra. O movimento de sairmos. O que Jesus fazia? Jesus saía das planícies e subia nos montes para poder orar. Aí tem um sentido espiritual profundo nisso. É sair das coisas terrenas. Quando nós oramos, nós saímos das preocupações do mundo, das preocupações da terra, e estamos elevando o nosso pensamento mais alto, estamos levando o nosso pensamento à espiritualidade superior. Quando nós oramos, nós olhamos o nosso problema de cima para baixo, nós olhamos o nosso problema com uma visão diferente. Nós saímos de dentro do problema. Nós saímos de dentro da dificuldade e conseguimos ver a dificuldade de cima. E vendo a dificuldade de cima, fica mais fácil de resolver a dificuldade, o problema, o desafio. Nesse momento, não há momento melhor para esse, meus irmãos. Nós tentamos ver essa dificuldade de cima, através da oração, para nós encontrarmos com essa estabilidade emocional. O mundo está pegando fogo, as pessoas estão desesperadas lá fora e você está em equilíbrio, você está em paz. Você está intocável intimamente. Isso é paz. Isso é que é a definição de paz. É quando tudo está pegando fogo aqui fora e intimamente você está intocável. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que nós deixamos hoje, nessa noite. E para nós podermos terminar, nós vamos passar aqui um pouquinho. Olha o que a Joana de Anjos fala. A mente que ora sintoniza com as fontes da vida, enriquecendo-se de forças espirituais e lucidez. O que ela disse? A mente que ora conecta com as forças superiores. Conecta com os espíritos que conhecem mais do que nós, que sabem mais do que nós do que está acontecendo agora. E nós automaticamente ficamos mais lúcidos. Nesse instante, meus irmãos, a lucidez é muito importante nesse momento. Ficarmos lúcidos para as situações que estão acontecendo. Porque se nós não encontrarmos com essa lucidez, nós vamos cair na loucura. Nós vamos sintonizar com quem está louco lá fora. E essa não é a nossa missão. A nossa missão agora, de como espíritas, de como cristãos, é de espalhar a lucidez. Então agora, nas redes sociais, o que nós vamos fazer? Espalhemos lucidez, mensagens positivas. Tente mandar uma mensagem positiva todo dia para alguém, para o seu grupo que você está convivendo. Tente aliviar a dor de alguém através de uma mensagem, através de uma palavra, através de uma ligação. E não esqueçamos, você não está sozinho. Por mais difícil que seja a sua situação, por mais difícil que seja a nossa situação, nós não estamos sozinhos.
Nós temos um amigo inseparável que está conosco. Esse amigo se chama anjo guardião. Um amigo que Deus, antes de nós reencarnarmos, Deus concedeu essa criatura para estar conosco, para estar cuidando de nós. Um espírito mais evoluído do que nós. Um espírito que conhece mais do que nós. Um espírito que tem mais amor do que nós, mais lucidez do que nós, está conosco. Só que nós temos que acreditar nisso. Nós temos que acreditar que nesse momento nós não estamos sós. Nós temos um amigo sincero, um amigo que quando você ora com sinceridade, ele está contigo. Mas como é difícil nós acreditarmos nisso. O que é mais fácil nós acreditarmos, meus irmãos? É mais fácil nós acreditarmos que nós temos um obsessor. É bem mais fácil falar, eu tenho um obsessor. Mas ninguém fala assim, eu tenho um anjo guardião que está comigo. Eu tenho um anjo guardião que está me guardando, que está me guardando todos os dias. Que está me envolvendo todos os dias. Me inspirando todos os dias para coisas boas. Para coisas salutáveis. Não esqueçamos, meus irmãos. Nós não estamos sós. E a outra coisa importante é que esse momento que nós estamos vivendo é um momento de aprendizado. Nós estamos agora num curso intensivo. Nós estudamos muito espiritismo por todos esses anos que nós estávamos na doutrina espírita. E agora chegou o momento de nós colocarmos em prática. Agora chegou o momento de dizer que nós somos reencarnacionistas, que nós acreditamos na imortalidade, que nós não temos medo da morte. Chegou o momento para provar para nós mesmos agora que nós temos lucidez suficiente. Nós temos equilíbrio mental, emocional suficiente para lidar com essas situações. E vamos, finalizando a nossa fala, pedindo aos irmãos para que fechem os olhos, se sentirem confortáveis. Se não quiserem fechar os olhos, não precisa, para podermos conectar o coração com as entidades iluminadas. E numa prece, pedir a eles para que nesse momento envolva os nossos irmãos que estão nas ruas protestando contra os seus direitos. Que esses protestos possam ser pacíficos. Que as entidades iluminadas possam envolver a todos os participantes desses protestos. Pedimos que nesse momento possa envolver a todos os participantes do Seara do Bem. Os irmãos que não podem ir no centro nesse momento. Que nesse momento possam fechar os olhos e sentir que nesse momento a espiritualidade amiga está bem próxima de ti, colocando as mãos sobre a sua cabeça e derramando as energias positivas, tocando em seu coração e te dizendo: nós estamos aqui contigo. Não tenha medo. E continuemos, meus irmãos, vibrando nessa vibração fraterna, tranquila. E vamos visualizar nesse momento o rosto daquele que é o nosso amigo de todas as horas. Visualizar o rosto de Jesus, os olhos olhando para nós. E dizendo-nos, com os braços abertos: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. E que Jesus abençoe a todos os irmãos
do outro lado da tela. Que a paz do Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos. E até um próximo dia. Que Jesus nos abençoe e nos envolva, hoje e sempre. Que assim seja. Eu não sei como é que fica, se vai ter alguma pergunta, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Aqui tá meio complicado aqui para mim, porque eu vou ter que olhar aqui. Eu consigo ler alguma coisa nas mensagens. Se não tiver pergunta, é só mandar uma mensagem. Não vai ter pergunta e aí a gente pode finalizar. Nas mensagens. Se não tiver pergunta. Ok, então, meus irmãos. Tá ótimo, então. Eu acho que não teve perguntas, né? Parece que não tem perguntas. A Débora está colocando aqui. Uma pessoa quer saber se. Eu estou lendo a pergunta da Débora. Ela está fazendo a pergunta sobre o Pai Nosso. Sim, como nós falamos, a oração não é palavra, é sentimento. Se nós fazemos um Pai Nosso e colocamos o sentimento de sincero ali naquele momento, é claro que sim, essa é a oração, ela é válida, sabe? Em um dos livros de André Luiz, a André Luiz vai chegar em uma igreja com os benfeitores espirituais. E chegando nessa igreja, as pessoas estão recebendo a hóstia. Então, quando eles vão recebendo a hóstia, isso está no livro Libertação, parece. Ah, algumas pessoas, quando iam receber a hóstia, elas recebiam, a hóstia entrava na boca e não fazia efeito nenhum. Então, outras pessoas, quando pegavam a hóstia iluminava a boca da pessoa e aquela luz descia e iluminava todo o corpo da pessoa. E algumas pessoas eram até curadas. Ou seja, o que vale é a sinceridade. Se nós fazemos o Pai Nosso com sinceridade, ele vale sim, vale. O que acontece é que muitas vezes a gente usa o Pai Nosso de forma mecânica, pelo fato que nós passamos pelas outras religiões, onde o Pai Nosso era feito mecanicamente. Então, aí nós temos que ter muito cuidado quando formos fazer o Pai Nosso, principalmente no Centro Espírita, para que não seja aquela coisa rotineira, toda semana nós temos que fazer, sabe? E aí passa a ser mecânico. Mas se nós ainda não temos a habilidade de fazer uma prece de forma diferente, com nomes e assim assado, um Pai Nosso sincero vale a pena sim. Eu acho que não tem mais perguntas, só teve essa pergunta aqui agora da nossa irmã, falando sobre a questão da oração, como que a oração ela é, como o Pai Nosso, ele também serve para a oração, né? Eu acho que nós vamos, então, terminando o nosso encontro, agradecendo ao grupo Seara do Bem,
que está de parabéns. Eles estão fazendo um trabalho, meus irmãos, distribuindo comidas nas ruas de Newark, sabe? E Newark, não sei se vocês sabem, Newark estava entre os lugares mais infectados com o vírus. Então eles estão arriscando mesmo a, a contaminar pelo vírus, pelo amor ao próximo. E nós sabemos que essas ações ajudam muito, né, quando você faz o bem, esquecendo de você mesmo, sabe? Então, parabéns ao Grupo Seara do Bem, que está levando sopa, que está levando comida, está levando a coisa para pessoas em Nur que está passando por muita dificuldade. Então, fica com Deus, meus irmãos, e até um próximo dia. Tudo de bom para vocês.